Existe uma pergunta que incomoda, e talvez ela incomode você também. Quanto da ansiedade vem dos problemas que você realmente tem? E quanto dela vem daquilo que você acha que vai controlar e ainda nem aconteceu? Pense por um instante. Quantas vezes você perdeu o sono por algo que nunca aconteceu? Quantas vezes você sofreu antecipadamente? Quantas vezes tentou prever cada detalhe da sua vida? Talvez exista um motivo para estarmos tão cansados, né? Talvez estejamos carregando um peso que nunca fomos feitos para carregar. O peso de tentar controlar tudo. Eu sou o Danilo Carvalho e esse é o Minúcias do Essencial, um lugar onde nós falamos sobre pequenas coisas, mas que são essenciais para a nossa caminhada. Pois, bem, nós gostamos de estar no controle. Gostamos de saber o que vai acontecer, gostamos de ter respostas para tudo, de ter garantias, de ter uma previsibilidade. Isso não é necessariamente ruim. Planejar, afinal, faz parte da vida. Ser responsável faz parte da vida. O problema é quando a necessidade começa a tomar o controle de uma forma que parece que é uma prisão. Quando a gente não consegue descansar, quando tudo precisa estar sob nosso comando. Quando não conseguimos confiar, porque tudo que a gente precisa fazer precisa ter tido sentido antes, precisa ter sentido. Quando a gente não consegue mais viver porque a gente está muito ocupado tentando rever ou ver as coisas lá na frente. E existe uma ilusão muito comum, que é a ilusão de pensar que você não é o suficiente. Então você precisa planejar mais para que seja suficiente. Se preocupar mais, você precisa estar mais seguro. Mas a vida não funciona assim. Porque algumas coisas simplesmente não dependem da gente. Por mais que a gente tente controlar, por mais que a gente insista, por mais que a gente se desgaste, nós continuamos a ficar e a ser limitados. E talvez é justamente isso que incomoda a gente. Aceitar que não temos o controle de tudo. Existe uma história na Bíblia em que Pedro estava num barco e aí as ondas fortes batiam e de repente aparece Jesus caminhando sobre as águas e Pedro, impulsivo, fala assim: Senhor, eu quero ir contigo, andar. E o extraordinário acontece, Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas, imagina andar sobre as águas, mas em determinado momento ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento, para a tempestade, para o mar, para as ondas, e aí ele começa a enxergar o perigo e ele começa a afundar. Percebe uma coisa? As circunstâncias continuam as mesmas, elas não mudaram. O vento que tinha antes tem agora, o mar agitado, as ondas. O que mudou, na verdade, foi o foco. E muitas vezes nós somos como Pedro. Enquanto confiamos, nós caminhamos. Mas quando a gente tenta assumir o controle absoluto da situação, afundamos no medo. Queremos controlar o futuro. Queremos controlar as pessoas. Queremos controlar os resultados, nossos filhos, nossos animais, os processos. Queremos controlar até o tempo e acabamos exaustos. Porque a vida nos lembra de que todos os dias existem coisas simplesmente e que simplesmente não estão nas nossas mãos para controlar. Uma das maiores demonstrações de maturidade talvez seja você entender que você não precisa controlar tudo. E confiar que isso não significa ser irresponsável, não significa que você está abandonando os planos, nada disso.
Significa que você vai confiar de que aquilo que não está ao nosso ou ao seu alcance, você pode entregar nas mãos de quem pode controlar tudo. E aí existe a diferença entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é você fazer a sua parte. Controle é tentar fazer a parte de quem pode fazer tudo, que no nosso caso é Deus. E isso sempre termina em cansaço. Talvez você esteja tentando controlar alguma coisa agora. Uma decisão, você talvez esteja num relacionamento, tentando controlar o relacionamento, a situação financeira, um problema familiar, uma oração não respondida, talvez você esteja tentando controlar, encontrar garantias, não sei, controlar coisas de que alguém te prometeu e não cumpriu, e talvez é isso que está roubando a sua paz. Porque quem tenta controlar tudo acaba vivendo em constante estado de alerta. Sempre ocupado, sempre antecipando as coisas, sempre carregando um fardo que talvez não seria necessário. Olha, Jesus nunca prometeu que a gente teria o controle, ele prometeu que ele iria estar presente. Ele nunca disse que a gente ia saber todas as respostas, mas ele disse que ele estaria conosco até os fins dos tempos. Talvez é essa paz que você precisa abraçar hoje. A paz que você precisa ter é saber que você confia em alguém, que tem alguém onde você depositar seus fardos. E aí fica uma pergunta: o que você está tentando controlar? O que talvez você precisa aprender a entregar? Pense nisso, reflita. E talvez você vai descobrir que a paz começa exatamente onde termina a necessidade de controlar tudo. Lembre-se sempre de uma coisa: o essencial da vida está nas minúcias.